Alô, alô, saudações titânicas, meus queridos amigos que estão ligados aqui no canal Titãs Fãs. Eu sou a Lê e você já sabe que aqui o único assunto que nos interessa é Titãs. Então se você tem sede de Titãs, se você tem fome de Titãs e se por acaso você também é novo aqui nesse canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e ficar sabendo de tudo o que acontece aqui no canal, em tempo real, em qualquer lugar do universo que você se encontre. Sem falar que você vai estar me dando aquela moral, aquela força para continuar produzindo esse conteúdo, que é super interessante, é totalmente dedicado à maior banda de todos os tempos, de todos os universos, de todas as galáxias, dimensões, enfim, Titãs, pura e simplesmente, né? Pois bem, o vídeo de hoje ele é muito interessante, né? Eu vou estar falando aqui desse grande disco, né? Do primeiro play dos Titãs, o primeiro clássico assim, né? É um disco sensacional, um disco muito bacana, que eu gosto muito, eu tenho um amor muito especial por esse álbum aqui, né? E aqui, ó, o vinilzão tá assinado pelo Arnaldo, devidamente assinado e dedicado por ele. O CD também tá assinado pelo Brito e o Tony. Maravilhoso, né? Poxa, cara, eu sou muito suspeito pra falar de qualquer coisa relacionada aos Titãs, né? Só que, porra, eu adoro esse disco. Eu gosto muito dele. Eu gosto do som dele, né? Que é um som magrinho, assim, né? É um som meio raquítico, mas ao mesmo tempo um som muito inteligente. Aqui a gente já vê a genialidade dos caras, né? Porra, cada uma dessas músicas aqui é maravilhosa, né? Eu sou muito suspeito pra falar, cara. O primeiro disco dos Titãs, ele apareceu na minha vida, assim, aos poucos, né? Porque antes de conhecer o disco todo, na sua totalidade, a sua genialidade completa, eu fui conhecendo as músicas assim aleatoriamente, né? Porque primeiro eu conheci Babi Índio. Babi Índio e Sonífera Ilha, eu acho que eu as conheci na mesma época, assim, deve ter a diferença de uma semana e eu não lembro agora qual que veio primeiro. Isso ali no final de 2003, na época que eu tinha entre 9 e 10 anos, né? E depois eu conheci a Go Back, né, na versão remix. E depois a versão original que apareceu um tempo depois. O Querem Meu Sangue, né, naquela versão maravilhosa do acústico, toda a cor. E eram só essas que eu conhecia. As outras eu não conhecia. O Marvin também, né, mas o Marvin não era nessa versão que tá aqui no LP, né. E assim, o CD, porque primeiro que apareceu foi o CD, né. Eu lembro que eu comprei isso aqui, foi no último final de semana de maio de 2006. Foi porque foi no sábado, né? No sábado que eu fui no mercado com a minha mãe. E naquela época, né, essas grandes redes de supermercado vendiam CDs também, né? Eu não sei se até hoje vende, né? Não sei, mas se vender é pouca coisa. E aí, como sempre, eu fui lá dar uma garimpada, né? Em 2006 eu já tinha 12 anos, né? E maio de 2006. Aí eu fui lá dar uma olhada e eu vi isso aqui. Eu vi, eu não acreditei. E aí compramos no ato, né? Sem pensar duas vezes. Cheguei em casa e devorei o disco, né? E foi muito legal porque essa época foi muito interessante. Um período muito interessante assim na minha vida, né? Eu tava ali na adolescência, né? No início da adolescência, muita coisa bacana acontecendo, muitas experiências positivas, muita gente legal que eu tava conhecendo. Então esse álbum aqui foi trilha sonora daqueles dias. Sempre que eu ouço, parece que eu volto naquele tempo, né? Eu acho isso muito legal, o poder que a música tem de levar a gente para essas viagens no tempo, assim, né? Isso é uma coisa muito positiva. E esse disco aqui, com certeza, é parte disso, né? O LP apareceu um pouco tempo depois, né? Já em 2009, que em 2009, era em janeiro de 2009... meu pai me deu todos os LPs assim dos Titãs, né? Fora o Cabeça que eu já tinha. Mas aí ele deu todos os outros assim. E foi muito bacana, cara. Eu gosto demais desse disco aqui. O contexto histórico desse álbum lá em 84 ali era basicamente as músicas que os Titãs tocavam nos primeiros shows ali, né? Entre 82, 83 e 84 também. Que os Titãs só tocavam nessas danceterias, assim, essas casas noturnas aqui de São Paulo e do Rio, né? Que aqui em São Paulo tinha o Radar Tantan, a Madame Satã, Rose Bombom, Tifon, Raio Laser, né? Essas casas com esses nomes brilhantes, né? E os Titãs, assim como todos os outros artistas, né? Dessa época, da década de 80, né? Tipo Ira,
o RPM, o próprio KBNC, né, do querido saudoso Ciro Pessoa, tocavam nesses espaços aí, né, que eram os espaços que tinham para essas bandas que estavam surgindo, né, para essa efervescência cultural e genial que tinha na época, né. Então os caras batiam cartão lá, né, e o repertório é basicamente o que eles tocavam nesses shows, né. O disco ele já abre com Sonífera Ilha, né, que foi o primeiro sucesso dos Titãs, uma música que explodiu no Brasil inteiro, no universo inteiro, né, e mostrou os Titãs, quem eram os Titãs, e com Sonífera Ilha eles fizeram todos esses programas de playback, né, o Chacrinha, o Bolinha, o Barros de Alencar, todos eles, até na Hebe eles foram lá, tem uma cena antológica e maravilhosa no documentário A Vida Até Parece Uma Festa, né, e aí Sonífera Ilha levou os Titãs pro Brasil, né? Eu adoro Sonífera Ilha, né? Sonífera Ilha é uma parceria do Branco, do Tony, do Marcelo, do querido Ciro Pessoa e também do Carlos Barmac. O Carlos Barmac, ele era conhecido ali do Marcelo, né? Ele compôs também com o João Penck e os Miquinhos Adestrados, né? Com outros artistas também. Ele não é um cara que não tá na música, né? Hoje em dia, se eu não me engano, ele trabalha com arquitetura, engenharia, alguma coisa assim. E aí, essa música foi composta lá nos porões da Caos Brasilis, né, que era uma loja de confecção de roupas, né, ali das namoradas, das amigas dos Titãs ali, e eles ficavam muito por lá, né, e ali naqueles porões ali eles compuseram Sonífera Ilha, assim como outras músicas também, né, e aí, inicialmente Sonífera Ilha era pro cantor Gessé. Eu confesso pra você que eu não conheço nada do Gessé. Até antes de saber dessa informação, eu nem sabia que o Gessé existia, né? Mas deve ter sido um cara muito importante assim pra música popular ali da década de 70, começo dos anos 80, né? E na sequência tem o Marvin. Marvin, que é uma versão de uma música em inglês, né? O Patches, que se eu não me engano é o Clarence Carter. Acho que é esse o nome do artista original, né? Que é uma versão que o Nando e o Brito fizeram. Eles compuseram essa música super rápido ali, acho que ela levou uma tarde toda só pra ficar pronta. E Marvin só estourou mesmo em 88, né? Com aquela versão magnífica, estupenda, antológica, que tá no Go Back, né? Que é uma música maravilhosa, acho que é um dos maiores hinos dos Titãs, um clássico sem procedentes, né? E na sequência a gente tem o Babi Índio, né, que tá rolando aqui, inclusive. Babi Índio eu acho que é a minha favorita desse disco. Ela foi também uma das primeiras músicas dos Titãs que eu conheci. Então eu tenho um amor muito especial por Babi Índio. Eu adoro essa música, né? É uma parceria do Branco com o Ciro, né? Na época que eles ainda faziam parte do Jetsons. Os Jetsons, pra quem não sabe, era um trio, né? Que nunca chegou a fazer show, só ensaiaram e compuseram as músicas. Eu acho que boa parte do repertório do Eu e Meu Guarda-Chuva, né? O livro, o filme, foi composta nessa época dos Jetsons, né? Entre outras músicas também. E aí é uma parceria do Branco e do Ciro. Eles escreveram ali com o Branco no baixo, o Ciro na bateria, improvisando ali. E eu perguntei pro Ciro, quando eu tive o prazer inenarrável de estar com ele, eu perguntei pra ele, eu falei, Ciro, de onde que veio a ideia pra Babi Índio? O que levou você e o Branco a comporem essa música, né? E eu esperava uma explicação assim, super filosófica, né? O Ciro virou assim, nunca vou me esquecer disso. O Ciro virou assim pra mim, falou, acho que foi muita maconha. Porra, eu me rachei, cara, eu não aguentei. Maravilhoso. E a quarta faixa é o Go Back. Go Back aqui no arranjo completamente chupado de Stir It Up, do Bob Marley, né? Que inclusive depois no acústico os Titãs emendaram Stir It Up com o Go Back. Aqui ela tem um arranjo bem magrinho assim, né? Um arranjinho bem simples, né? Com vários backings. O reggae é autêntico, né? É uma música do Brito com o Torquato Neto, né? Que era um poema do Torquato, que se eu não me engano o Brito escreveu, musicou, né, esse poema quando ele tinha uns 16 anos, porque ele ganhou aquela antologia ele ganhou ou comprou aquela antologia do Torquato, né? Os Últimos Dias de Paupeia, alguma coisa assim. E lá tava o Go Back e ele achou que era muito cara de música, né? Tanto que ele acreditou que já tinham musicado esse poema, né?
E ele descobriu que não, e ele foi lá e fez a música, e também é uma das primeiras músicas dos Titãs, assim, de todas, né? E é um clássico, um puta clássico. Nessa época ela passou despercebida, assim, mas ela estourou mesmo em 88, né? Tanto é que ela dá nome ao disco e tudo ou mais. E aí depois tem Pule. Pule é aquela clássica parceria do Paulo e do Arnaldo, né? O Paulo aqui ele interpreta de forma brilhante, tem muitos backings, é uma new wave, assim, bem titânica, né? Uma new wave bem esquisita, por assim dizer. Porque eu gosto muito dessa esquisitice dos Titãs, cara. É genial, é uma esquisitice muito inteligente, sabe? Não é aquela esquisitice ruim, você fala, nossa, que esquisito isso. Você fala, nossa, que esquisito isso, né? É um negócio brilhante, cara. Eu adoro esse período inicial. Eu adoro tudo que é relacionado aos Titãs. Só que esse período inicial é muito legal, é muito legal. Você vê as coisas que os caras já faziam ali, né? E aí depois tem o Querem Meu Sangue, que é uma versão da música The Harder They Come, do Jimmy Cliff, né? Que foi gravado em 74, se eu não me engano. O Jimmy gravou isso em 74, 73, por aí. E aí o Nando, ele fez essa versão, acho que antes até de ter os Titãs, né? Dos Titãs do Iê Iê existirem, né? É uma música assim que, porra, é brilhante, né? É brilhante. Eu acho que a versão do Nando, cara, assim como Marvin, depois o Balada pra John e Yoko, né? Que eu vou chegar nela. São coisas brilhantes, a letra é bem fiel ao original e também não deixa de ter a característica do Nando, dos Titãs, né? É um clássico, é um clássico. Depois tem o Mulher Robô. Mulher Robô, que é uma música só do Tony, né? Sensacional também, é bem aquela new wave raquítica esquisita dos Titãs, né? É maravilhosa. E depois tem o Demais, Demais que é uma música só do Arnaldo, né? Uma baladinha bem... brega no bom sentido, não pense que eu estou falando no sentido pejorativo, porque não, Demais é uma música genial, adoro ela. E o primeiro nome dela foi Mahatma Gandhi, né? E aí depois virou Demais, que eu acho que Demais é bem mais legal. E eu acho, se eu não me engano, o Arnaldo chegou a tocar Demais na turnê do álbum Saiba, ali entre 2004, 2005, por ali, se eu não me engano, né? Ah, e na sequência tem o Toda Cor, que foi também o lado B do single de Sonífera Ilha, né? E do primeiro compacto dos Titãs, né? Que saiu depois do LP. Toda Cor também foi escrita nessa mesma circunstância de Sonífera Ilha, nos porões da Caos Brasília, né? Uma música do Ciro, do Barmac e do Marcelo, né? E aqui o Branco interpreta de modo maravilhoso. Balada pra John e Yoko, né? Uma versão do clássico dos Beatles, né? Ballad de John and Yoko, que o Brito que fez. Muito bacana, a letra não é tão semelhante ao original, né? Alguns pontos sim, eu acho que é pelo menos uns 70% semelhante ao original dos Beatles, né? Que eles gravaram no single Ballad de John Yoko de 69, se eu não me engano, 68, 69, por aí. E eu acho do caralho, eu gosto bastante, né? E depois tem o Seu Interesse, mais uma parceria aí do Paulo com o Arnaldo, né? Uma música muito bacana. Eu gosto demais do Seu Interesse. Tem aquele vídeo na Fábrica do Som no canal do meu querido Denis Viana. Se você nunca viu, corra lá pra ver, cara. Corra lá pra ver. Porque aproveitar e também falar da Fábrica do Som, que os Titãs, pelo que eu sei, foram lá 3 vezes. Na primeira ocasião foi em março de... março de 83. Eles tocaram o Vá Trabalhar e o Lilian. Depois eles foram pra tocar Charles Chacal e Querem Meu Sangue. E na última ocasião... que eles tocaram Sonífera Ilha, que até hoje não tem o vídeo. Eu só sei que existe que eles tocaram Sonífera Ilha nessa ocasião, porque eu vi um trechinho de uns 10 segundos desse vídeo, uma vez há milhões de anos, em 2009, 2011, por aí. Eu vi no site da Cultura esse trechinho, infelizmente não consegui fazer o download daquele vídeo na época, né? Sonífera Ilha, Babi Índio, Seu Interesse. Eu não sabia que eles tinham tocado Seu Interesse até o ano passado, quando o Denis liberou esse vídeo maravilhoso aí pra gente. Denis, muito obrigado, cara. Você é foda, é só isso que eu tenho a dizer. Muitíssimo obrigado por tudo aí, cara. E a Fábrica do Som era isso, né? O pessoal tinha a oportunidade de tocar ao vivo lá, né? Que antes, nos outros programas, era só playback. E depois do lançamento desse disco, teve o lançamento do compacto, né? O primeiro compacto. E isso aí acabou que atrapalhou um pouco nas vendas do disco, né? Porque os Titãs não queriam que saísse o compacto, mas a gravadora lançou mesmo assim. Talvez se não tivesse saído o compacto, essa joia aqui poderia ter vendido um pouco mais, né?
Eu acredito firmemente nisso. Pera aí, deixa eu só arrumar esse negócio aqui, que eu bati aqui, ele virou. Enfim. Eu acho que ele poderia ter vendido muito mais, né? Se não tivesse sido lançado o compacto. E com isso aqui, os Titãs nessa época ainda tinha esse rapaz aqui, ó, na bateria. André Jung, né? André Jung, eu não acho que ele era o baterista ideal para os Titãs de jeito nenhum, muito menos pro Ira e muito menos para artista nenhum. Eu não gosto do André, deixo isso aqui bem claro, eu não gosto dele como pessoa e nem muito menos como músico, né? Um baterista bem medíocre, né? E aí depois os Titãs também começaram a ficar insatisfeitos com o desempenho dele, né? Por exemplo, ele não conseguia, dentro de Sonífera Ilha ele conseguia tirar, o Brito teve que gravar a base ali na bateria eletrônica e mostrar pro cara, né? Pra ver se ele conseguia imitar aquilo, né? Nem reproduzir, é imitar mesmo. E aí sim, gravar o disco desse jeito aqui, né? Foi gravado no Áudio Patrulha, um estúdio de jingles, né? Por isso que ele tem esse som fraco, não quero dizer fraco, quero dizer magrinho, né? Porque fraco não é, o som é extremamente poderoso, as canções falam por si, né? E foi produzido pelo Penny Schmidt. Penny Schmidt, ele era um caça-talentos, por assim dizer, né? Ele trabalhava na Warner, gravadora dos Titãs por muitos anos, por quase 2 décadas, né? E aí ele ia nas danceterias, assim, nas casas noturnas, descobriu o que estava rolando lá, e lá numa dessas ele descobriu os Titãs também. Ele inicialmente foi a ideia de lançar o compacto antes do LP, mas os Titãs não quiseram porque o compacto ele é muito redutor, assim, né? 8 caras e um compacto não combina. Aí os Titãs bateram o pé para lançar o LP completo e foi assim, o compacto saiu só depois. Voltando aqui no assunto do André, conforme a turnê do disco ia rolando, os Titãs foram ficando cada vez mais insatisfeitos com o cara, além do fato de que eles já estavam depois, né, ali pro final de 84, eles já estavam começando a pensar no segundo LP, que seria o Televisão. Algumas músicas do Televisão já eram tocadas nessa época aqui, né, tipo a própria Televisão, ou Tudo Vai Passar. Eu acredito que essas duas eram com certeza tocadas, e o cara não desempenhava direito, né. E aí, ali no ano novo, de 84 para 85, eles tiveram uma reunião, né? Eles foram tocar numa boate lá, numa dessas danceterias, acho que foi no Rio. Foi no Rio ou foi na Bahia? Enfim, se você lembrar aí, deixa aí nos comentários. E eles chegaram lá pro André e falavam, ó, reunião amanhã cedo, 9 horas, no quarto do empresário, se eu não me engano. E aí o André achou estranho, assim, né? Pô, ano novo, né? Dia 1º de janeiro de 85, reunião. Só que ele sabia que os caras eram extremamente sérios. E aí ele já ficou desconfiado, né? Porque todo mundo tava sabendo que o André ia ser expulso da banda, né? Até o Lobão tava sabendo. Menos ele. E aí chegaram lá pra reunião, eles já começaram a falar, ó... a gente tá procurando outro baterista pro próximo trabalho e tudo mais, né? Tentaram fazer aquela coisa diplomática, né? Não é que você toca mal e tal, a gente só quer um outro baterista. E aí ele ficou puto da vida, né? Ele, aos poucos, ele foi ficando louco. Ele falou, isso que vocês estão fazendo é um exercício de crueldade, me chutar da banda em pleno ano novo. E ele tava lá ainda de lua de mel com a namorada dele na época, né? Que era a Alice Pickpunk, se eu não me engano, que foi da Gangue 90 e tava com o Lobão e os Ronaldos, né? E aí ele ficou puto da vida, quebrou tudo. E aí o Tony, ainda pra tentar acalmar a situação, aí o Tony foi e falou assim, não, mas você pode ficar tranquilo que a gente vai pagar você. Aí ele falou assim, porra, e você quer me falar de dinheiro ainda? Aí deu um chute lá que quebrou a porta da geladeira. O homem ficou louco, ficou louco. Porque todos os Titãs, com exceção do Nando, fizeram a votação e votaram a favor da saída do André, né? Menos o Nando, porque o Nando tocava com ele no Sossega Leão e tudo mais, já era mais amigo dele, assim, né? E o André, ele não participava das composições, ele meio que sobrava na banda, né? Mas enfim, e aí depois desse quebra-quebra aí ele foi embora, assim, o Nando... levou ele até lá no saguão do hotel, né? Porque ele tinha ficado na casa da Alice, né? Enquanto todos os outros Titãs e o empresário tinham ficado no hotel, né? E aí depois, no dia seguinte, que ele voltou aqui pra São Paulo, ele dividiu o apartamento com o Nazi, né? O vocalista do Ira. E aí ele já conhecia as músicas do Ira, já tinha frequentado os ensaios e tal. O Ira também estava sem baterista depois que o Charlie saiu.
e coube certinho pra ele entrar, né? Mas ele só entrou no Ira porque o Nas insistiu muito, o Edgar não queria, né? Eu tenho que ressaltar isso, porque o André ele é um baterista muito medíocre, cara. É aquela pegada dele, puta que pariu. Tem discos do Ira que eu ouço, eu fico pensando, porra, dava pro cara ter explorado tanto essa bateria, mas ele só faz a coisa meia boca mesmo, sabe? Ele nem, não dá nem pra dizer que ele acompanha, assim, que é uma coisa muito medíocre, né? E aí, só que antes disso, de expulsar o André, o Titãs já tava fechado com o Charles, porque o Branco e o Brito já conheciam o Charles, né? E ele sabia que o cara era um puta baterista, vigoroso, né? O Charles ele já tinha tocado no Ira, depois ele foi pro Cabine C, e do Cabine C ele foi pro RPM, tanto que ele tava no RPM quando ele foi pros Titãs, né? Aí no Natal de 84, né, durante o almoço de Natal ali, o Charles recebeu o telefonema do Branco e do Brito, pedindo pra encontrar com ele na casa do Branco, que era na Paulista, se eu não me engano. E aí o Charles ficou assim, porra, aquela coisa, né? Aí ele foi lá, conversou com os caras e topou entrar pra banda, né? Que foi a melhor coisa que aconteceu, assim, né? Uma das melhores coisas que aconteceu na história dos Titãs foi a entrada do Charles. O Charles é um baterista competente, um baterista sério, um baterista inteligente, criativo, tem uma pegada forte, uma pegada sólida, firme. Ele é um cara extremamente criativo na bateria. Só você ouvir tudo que ele fez com os Titãs e fez fora dos Titãs pra você ver que o Charles é realmente o melhor baterista do Brasil. Eu sou extremamente suspeito pra falar do Charles, né? Que ele é meu mestre supremo, que se não fosse pelo Charles, pelo que ele fez do Cabeça de Dinossauro, eu jamais ia tocar bateria, sabe? E eu tento, sempre quando eu toco a bateria, eu tento imaginar o Charles, o que ele faria, assim. Ele é meu mestre supremo, de todas as galáxias, assim. É meu mestre, e um ser humano incrível também, um cara super honesto, um cara íntegro. O Charles é maravilhoso, né? E aí, depois fizeram mais alguns shows da turnê desse disco aqui e já foram gravar o Televisão, que o Televisão já tem um vídeo aqui que foi pro ano passado, né, quando o disco completou 35 anos, então um vídeo bem interessante, corre lá pra assistir. Então é isso, meus amigos, isso foi um pouquinho da história desse disco aqui, tem muita coisa bacana sobre esse álbum aqui, esse período inicial dos Titãs. Então deixa aí nos comentários qual que é a sua faixa favorita desse disco. Se você já conhecia os Titãs nessa época aqui, 84, que esse disco ele foi lançado em agosto de 84, né? Se você já conhecia os Titãs, se você é dessa época e já conhecia em 84, deixa aí nos comentários também quando foi que você ouviu o disco pela primeira vez, se você chegou aí a algum show dos Titãs nessa época aqui, deixa aí nos comentários. Certo? Aproveitem para conhecer todos os links que estão aí na descrição. Quero mandar o meu já tradicional abraço para os bons amigos do grupo aqui, Titãs Porra. Conheçam o canal do meu querido amigo Denis Viana, também do meu parceiro, o André, do Fã Clube de Araraquara. Tem muita coisa sensacional lá, tem muita relíquia bacana lá que eu tenho certeza que você vai curtir. É isso, meus amigos. Vocês aí de cada canto do Brasil, muitíssimo obrigado pelo apoio de sempre. Obrigado, obrigado, obrigado e obrigado de novo. Valeu mesmo, nos vemos na próxima. É isso aí, não se esqueçam nunca que aqui é Titãs, porra! Valeu, muito obrigado.